Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wagner, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu conheci a mensagem adventista com 11 anos de idade, uma tragédia na minha família, meu pai se suicidou. Minha mãe, que já havia sido adventista há 13 anos atrás, antes de casar com meu pai, nos levou imediatamente no ano de 91 para a igreja adventista. Foi assim que eu conheci essa mensagem. Desde novo, 11, 12 anos, eu me apaixonei pela mensagem de saúde, já era um praticante. Só que aos 14 anos eu me afastei da igreja, coisa de jovem, né, namoradas, e voltei para a igreja aos 21 anos. Fiquei 7 anos afastado. Eu sou músico, sou de família de músico, meu pai era trompetista, eu também sou trompetista, e nesse período de 7 anos afastado, toquei em bandas do mundo, participei de carnavais, mas graças a Deus houve tempo ainda para o meu retorno. Aos 21 voltei para a igreja, e quando eu voltei para a igreja, eu já percebi algo diferente. Dentro da igreja, alguma coisa estava diferente em relação à música, em outras coisas, reverência, enfim. E aquilo me fez buscar na palavra de Deus, no espírito de profecia, as verdades, né? Buscar o que Deus queria de mim, pessoalmente. O que Deus queria que eu fizesse. E então passei a estudar bastante a Bíblia. Vocês conhecem o ministério das Testemunhas de Jeová, eles gostam de dupla em dupla bater nas portas, e eu sempre gostava de, quando eles batiam na minha porta, eu era o primeiro lá em casa a descer, e eu gostava de recepcioná-los, porque eu gostava de falar do sábado para eles. E para isso eu me preparei bastante, sabia defender o sábado em todos os pormenores da Bíblia, e uma dessas duplas, eu as convidei para um debate na minha casa, e eles aceitaram. Eram dois jovens e uma senhora. E nesses debates nós ficamos ali, foram 3, uma terça, uma quinta e uma terça, onde nós debatemos o sábado. Ficou provado para eles que não tinha como revogar o sábado na Bíblia, e eles me fizeram uma pergunta. Então agora nós vamos passar para um outro tema, a Trindade. Aí eu falei, ok, mas eu não domino esse assunto na Bíblia, eu vou estudar esse assunto, e então a gente volta a conversar. Mas o tempo passou, o assunto me despertou na mente, e eu comecei então, sem uma profundidade, ler algumas coisas, comecei a captar que alguns textos o Deus Espírito Santo da Trindade da igreja não tinha, né, nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia, principalmente no História da Redenção, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, final do Grande Conflito, final do Desejo das Nações, sempre pai e filho. Mas aquilo foi leve, até que há uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, alguém foi expulso da igreja lá em Vila Velha devido à doutrina da Trindade. E é uma pessoa que eu não conhecia, mas uma igreja próxima. E isso, o Espírito de Deus me tocou. Então eu decidi ali me aprofundar no assunto do tema da Trindade. Foi então que eu passei aí em torno de 1 ano, 1 ano e meio estudando, buscando informações, mas ainda faltava alguma coisa. E eu fiquei sabendo da apostasia alfa, né, que houve na igreja adventista, e então comentando com um amigo meu a respeito dessa apostasia, que eu gostaria de conhecer mais profundamente, desse assunto alfa e ômega, ele lembrou que há 8 meses atrás, esse médico, havia deixado com ele um DVD, que tinha o título Alfa e Ômega, mas ele não sabia, ele nunca tinha assistido o DVD. Então, prontamente, eu falei com ele, me traz esse DVD que eu preciso ver o que está dizendo ali. Quando eu assisti, eu lembro que foi no primeiro dia da semana, num domingo, eu assisti esse DVD à tarde, e para mim foi o suficiente para juntar as informações que eu tinha e explicar aquela frase terceira pessoa da divindade, que eu não sabia explicar aquilo, como harmonizar isso com a verdade. Então, eu percebi que esse era o grande engano. E desde ali, então, eu tomei minha decisão, comecei a visitar os amigos, e a dar o DVD, a fazer cópias e distribuir, e já tinha uma convicção, até que eu comecei a procurar pela internet, né, grupos, pessoas que estavam crendo, porque a princípio você parece que é um peixe fora d'água, né, para onde que você vai, as pessoas se preocupam, como que você vai fazer? Comecei mesmo assim divulgar a verdade no meio, na igreja, só que como eu e minha esposa somos queridos lá, nós não fomos excluídos a princípio. Então foi quando eu encontrei o site do Silas, comecei a observar a crença que ele divulgava ali no site, percebi que estava de acordo com o que eu via na palavra de Deus,
o que eu estava aprendendo e descobrindo. Então nós entramos em contato, ele me mandou mais materiais, comprei DVDs, né? E ali nós fomos atrás desse médico, ele veio na nossa casa, conversamos mais sobre o assunto. E lá em Vila Velha nós temos divulgado a mensagem, até que no dia 30 de setembro do ano passado, 2 dias após o meu aniversário, a igreja então nos disciplinou, a mim e a minha esposa. Só que no dia 28, no dia do meu aniversário, eu fiquei a madrugada inteira escrevendo uma carta, porque eu já sabia que eles iriam me disciplinar. Então eu escrevi uma carta de 4 páginas e peguei aproximadamente 100 e-mails das pessoas das igrejas ao meu redor e enviei essa carta para esses 100 e-mails. No dia seguinte, no dia 29, essa carta foi parar na associação lá de Vitória, e no dia 30 eles me disciplinaram. 2 semanas depois, eles me chamaram e nos excluíram da igreja no dia, não me lembro exatamente o dia, mas 2 semanas depois, após a nossa disciplina. Nós continuamos a imprimir, a copiar DVDs e distribuir, pegamos os DVD do ecumenismo, do Silas, e distribuímos, e lá nós temos bastante pessoas. Eu comecei a descobrir ancião de lá que não crê na Trindade, mas ainda está calado. Descobri pastor lá que não crê na Trindade, mas ainda está calado. Mas então nós vamos conhecendo o povo de Deus. Eu quero dizer que Deus nos tem abençoado bastante. E muitas pessoas lá têm aceitado a verdade. Nós ainda não estamos com um grupo lá ainda de reunião. Eu tenho ainda ido à igreja e levantado a minha voz na escola sabatina, e várias pessoas me mandam e-mail perguntando, e a gente tem pregado o evangelho. Mas eu quero dizer que, para mim hoje, esse final de semana, Silas, é muito especial, porque eu pude encontrar e sentir o prazer de louvar e adorar ao nosso Deus, como eu não havia sentido, há muito tempo eu não sentia. Porque, para mim que toco trompete, tiraram de mim nessa parte do louvor. Da próxima vez eu vou trazer, eu não sabia que teria aqui os instrumentos. Nós que tivemos o prazer de viajar pelo Brasil com o Está Escrito, eu gosto de fazer isso, né? Eu viajei 8 meses com o Está Escrito, o Ministério Está Escrito, Fernando Iglesias, tocando pelo Brasil. Na minha alma, né, tem a música, e eu sinto falta de fazer isso congregacionalmente. E nós vamos ter esse prazer novamente. Para mim é um momento muito especial de estar aqui com vocês. Vamos divulgar essa mensagem, assim como eu estava me sentindo um peixe fora d'água, muitos aí estão também. Nós temos uma obra a fazer. Eu gostaria de deixar uma mensagem que, como eu falei para alguns amigos aqui, Deus não precisa de 32 mil covardes. Deus precisa de 300 corajosos. Por isso nós temos que andar na linha, não sermos mornos, nós temos que ser firmes no vestuário, na alimentação, resplandecer o caráter de Cristo. E Deus, por mais que nós sejamos poucos, mas com o poder de Deus, nós seremos a maioria. Que Deus nos abençoe.